Graças e paz, querido, boa noite, amém? Vamos compartilhar a palavra de Deus sem mais delongas, o horário já está meio avançado, amém? Abre a tua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, Efésios, capítulo 4. Dando continuidade a essa série de mensagens que têm sido pregadas esse mês, que vai falar sobre o tema de qualidade, nós queremos compartilhar algo aqui que o apóstolo Paulo deixou à igreja de Éfeso como qualidade de vida cristã, ou qualidade de vida de igreja ou vida espiritual, como você quiser chamar, e a gente vai compartilhar um pouco essa noite sobre isso, amém? Efésios 4, a partir do versículo 1, amém? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém? Versículo 15 e 16, agora pula, dá um salto aí para o versículo 15 e 16, mesmo capítulo. E ele vai fechar essa questão de qualidade de vida cristã, falando o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Pode se sentar, querido. De maneira muito prática e objetiva, esse texto aqui de Paulo para a igreja de Éfeso, ele trata sobre a vida da igreja. E todos nós sabemos que igreja não é esse templo aqui com 4 paredes, nem esse piso, nem essas portas de blindex. A igreja do Senhor somos nós, somos eu e você. Ele está tratando aqui dessa vida de igreja, ou de uma vida cristã. E esse texto é um desafio a quê? A qualidade dessa vida que estamos vivendo hoje em dia. E a gente pode colocar como complemento desse texto, eu pediria que novamente você abrisse a tua Bíblia, ou fosse projetado aqui, carta de Paulo também aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que praticamente complementa tudo isso aqui que ele deixou como qualidade de vida cristã. Ok? Romanos 12, 2. É um versículo muito conhecido, mas que vai ser o versículo chave, talvez, aqui dessa pregação. Porque ele vai falar o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Porque acontecendo isso aqui, nós experimentando isso aqui, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente passa a ter uma experiência de relação com o que Deus, não com o que Deus pode fazer por nós,
mas passamos a experimentar uma relação pelo aquilo que Deus é, e não simplesmente pode fazer por cada um de nós. E para que eu também possa conhecer essa vontade de Deus como uma experiência íntima, que cada um de nós devemos buscar essa experiência, devemos passar por experiências com Deus, porque dessa forma íntima, ou seja, dentro de cada um de nós, da forma que Deus nos conhece, da forma que Deus conhece a nossa vida, da forma que Deus sabe como nós estamos vivendo essa vida, que o seu Filho Jesus morreu por nós, e só por isso nós temos essa vida, porque se não fosse feito esse ato de sacrifício, nós estaríamos mortos em pecados e muito provavelmente mortos espiritualmente. E como você tem vivido essa vida que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário? Será que você tem vivido essa vida com qualidade? Com tudo aqui que Paulo escreve para a igreja de Éfeso, e faz praticamente uma exigência, porque isso aqui, esse verbo rogo-vos, isso aqui não é um convite, isso aqui não é uma dica, isso aqui, vou dar uma ideia para vocês. Não, isso aqui não é ideia. Isso aqui é a maneira que nós temos que viver como cristãos, como vida cristã e como filhos de Deus que somos. Amém? E para que também eu possa conhecer essa vontade, o que está impresso ou gravado, e eu possa traduzir essa experiência íntima com Deus, de que forma? De forma plena. Porque qualidade para mim tem essa palavra, plenitude. Se eu ando em plenitude, se eu estou vivendo em plenitude, se eu estou buscando isso na minha vida, eu vou viver uma vida de qualidade, ou seja, eu vou viver a vida que Deus escolheu para que eu vivesse, e não muitas das vezes a vida que eu escolho viver, não os comportamentos que às vezes a minha carne está falando muito mais alto na minha vida. Eu já não estou sendo mais controlado pelo Espírito, e muito menos pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu vou viver a vida que Deus não escolheu para mim eu viver. Eu vou escolher uma vida que Deus, com certeza, não sonhou para que eu vivesse. E para viver também essa vontade de Deus, nós lemos como é que é essa vontade: boa, perfeita e agradável para mim, e vai servir também como benefício para outras pessoas. Porque quando Jesus me chama, quando Deus me chama para manifestar qualidade na minha vida e viver plenitude, não é só em benefício próprio, mas em benefício de outras pessoas. As pessoas esperam isso de mim e de você. Amém, querido? E essa renovação, ela vai traduzir em minha vida também o quê? Mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de atitudes, e principalmente mudança no meu relacionamento com Deus. Ela vai requerer isso de mim. Lá no primeiro versículo que nós lemos, Paulo, ele não está fazendo um convite, uma sugestão, não é uma proposta, não é um pedido. Ele está convocando, ele está fazendo uma convocação. E essa convocação é para quem? Para mim e para você. Essa convocação é para a igreja. E nós somos a igreja. E é uma convocação, queridos. Não tem como a gente recusar. Não tem como a gente recusar. É dessa forma que teremos que viver. É dessa forma que teremos que proceder. É dessa forma que teremos que caminhar. E esse texto está falando de plenitude, ou seja, de qualidade de vida. E tem muita gente confundindo essa maneira de viver. Por quê? Porque estão vivendo em cima de suas carências e não em cima de suas convicções.
Porque quando eu me relaciono com Deus, na perspectiva do que Ele pode, eu posso muito bem ser um crente que vai olhar para Deus na perspectiva do que eu preciso que Ele faça. A coisa se inverteu. Não é eu que tenho que fazer, não. É Ele que tem que fazer. Quem está entendendo diz amém. É Ele que tem que fazer. Eu não tenho que fazer nada. É Ele que tem que fazer. Ele é obrigado a fazer tudo. Então eu sempre olharei para Deus nessa perspectiva. Eu nunca vou olhar a Deus na perspectiva dele através de mim. Mas eu sempre vou olhar para Ele na perspectiva daquilo que Ele pode fazer por mim. Aí eu vou agir ou não, dependendo se Ele vai fazer ou não. Eu vou agir ou eu não vou agir. E os discípulos não precisam ficar preocupados com essa mensagem, com essa pregação, porque os discípulos também tiveram essa dificuldade de entender. Quando Jesus vai se despedir deles, eles simplesmente não tinham dificuldade nenhuma de entender Deus com Jesus. A maior dificuldade que eles tinham era de entender Deus em Jesus. E isso acontece com muitos, porque a princípio o relacionamento dos discípulos estava baseado em cima de quê? Estava baseado em cima de carência e não de consciência. Você quer ver um exemplo disso? De carência e de consciência? O exemplo mais simples possível para a gente entender é de um bebê com a sua mãe. O relacionamento de um bebê, de um recém-nascido com a sua mãe, é um relacionamento de carência e não de consciência. Porque eu pergunto para a igreja, bebê tem consciência de alguma coisa? Não. E eu sinto informar para as mamães aí, para a Flávia, que daqui a pouco vai ter mais um, né? Eu sinto informar isso, mas o bebê, ele não ama sua mãe. Ele ama o leite da sua mãe. Não é verdade? Por quê? Porque ele não tem consciência da relação com a mãe. Ele só tem percepção de quê? Da carência que ele tem. Tira o bebê do peito enquanto ele está mamando. O que vai acontecer? Ele vai chorar. Porque é uma relação baseada em carência e não em consciência. Então, não precisa ficar triste as mamães, mas é assim que funciona. Aí depois, com o passar do tempo, a criança vai crescer, vai tomar consciência e o relacionamento vai mudar. Fazendo uma analogia com o que tem acontecido nas igrejas hoje, as igrejas estão cheias de bebês espirituais, que têm um relacionamento com Deus só por causa do leite, não uma relação de afeto e de amor com Deus. Existem muitos bebês dentro das igrejas, que só querem o leite, não tem consciência de relacionamento com Deus. Amém? E para isso é necessário o quê? Um amadurecimento, um crescimento, né? E todo mundo que age pela carência, essa pessoa ela age, né, segundo o quê? Quem age pela carência, ele age segundo o quê? As suas conveniências. A conveniência do bebê é o quê? A mãe? Não, o leite, o peito. Não é verdade? Então, queridos, uma igreja sem consciência, ela vai agir de que forma? De forma carente. Uma igreja que não tem consciência, ela vai agir de forma carente. E agindo de forma carente, ela vai atuar de forma conveniente. Ela só vai fazer aquilo que lhe interessa, para que a sua carência seja o quê? Saciada.
Ela não está agindo por fé, ela não está agindo por revelação, mas ela está agindo o quê? Por desejo, por impressão. Ela percebe, ela deseja, ela observa, mas ela não conhece. Ela não tem consciência. Então o que vemos, o que muitas das vezes nós chamamos de fé, muitos falam, isso é fé. Muitas das vezes não é fé. É somente o quê? Uma expectativa muito forte, um desejo muito ardente, porque tem gente muito fervorosa na oração, e não é porque ela crê ou conhece Deus, mas ele ou ela é fervoroso ou fervorosa na oração. Por quê? Porque precisa que Deus faça aquilo que Ele quer. Então não é fé. Tem muita gente fervorosa no louvor, e agem e acham que Deus é como aquela caixinha de música que a gente dá corda na caixinha e a bonequinha começa a rodar. Acham que Deus é isso, é dar corda em Deus. Eu controlo Deus. A pessoa se assenhora de Deus e dita o que Deus vai fazer. E em casos piores, determina o que Deus vai fazer. Não é Deus que determina, não. É ela que determina o que Deus vai fazer. Quem está entendendo diz amém. A gente canta umas músicas, né? E tenta sensibilizar o coração dele. A gente faz umas orações fortes. A gente faz alguns rituais. A gente faz alguns atos proféticos. Você é contra ato profético? Não, eu não sou contra ato profético. Eu sou contra coisas que Deus não mandou eu fazer. Eu sou contra coisas que Deus não direcionou para eu fazer. Simplesmente serão atos como outros qualquer. Não tem nada de profético. Porque profético é quando Deus manda, quando Deus fala, quando Deus gera no meu coração através do Espírito Santo. E eu estou obedecendo uma ordem de Deus. E tem muita gente que está fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Deus falou comigo. Falou porcaria nenhuma. É coisa da tua cabeça. É coisa da tua carne. E isso é muito sério. Isso tem desviado muitas pessoas. Porque se o ato profético é feito e Deus não falou nada, e nada acontece, a pessoa vai se decepcionar e vai embora da igreja. Quem está entendendo diz amém. E a gente faz os atos proféticos, a gente faz aquela oração de poder. Chega a modular a voz, como se Deus fosse surdo. E o que acontece? Depois de todos esses atos, louvores fervorosos, músicas, e toda a parafernália espiritual, a gente coloca Deus no cantinho da parede, como se Ele tivesse sensibilizado, e nós vamos exigir de Deus o nosso pagamento desse trabalho que nós fizemos. Você sabe o que é isso, irmão? Isso é carência. Isso é carência. O versículo 15 desse texto que nós lemos vai falar o seguinte: que não existe verdade sem amor. A essência da verdade é o amor. O espírito da verdade é o amor. Deus nos gerou em amor. Jesus morreu por mim e por você por causa do amor que Ele sentia. Porque diz a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Isso foi baseado em cima de amor. E quem não conhece o amor, querido,
Ele não conhece a Deus e nem de Deus é conhecido. E qual é o maior de todos os mandamentos, se ainda você não se convenceu? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Isso é amor. Amar você é fácil. Eu amar a mim é fácil. Agora amar ao próximo. E tem gente que ama a Deus, fala que ama a Deus, mas não consegue se relacionar com o irmão que está do teu lado. Que amor é esse? Que Deus é esse que você ama? Se você não ama o teu irmão que você está vendo, se você não consegue compartilhar as coisas com o teu irmão que você está vendo, como é que você vai compartilhar com Deus que você nem vê? E muitas pessoas nem sabem quem são, quem é também. Muitas pessoas não têm relacionamento nenhum com Deus. É o caso lá dos bebês espirituais. Só querem um leite. Só querem a bênção, mas não querem ter relacionamento nenhum com o dono da bênção. Com aquele que pode nos abençoar. Com aquele que pode mudar a nossa vida. Não, eu só quero as bênçãos. Mas olha só, você não quer ter um relacionamento com Deus, você não quer mudar de vida. Não, eu não quero mudar nada na minha vida. Eu só quero ser abençoado. E eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Tem gente assim. Infelizmente. Aquele que não ama, ele ainda está em trevas. Ele anda como quem não sabe para onde vai. Então, é essa verdade em amor que vai nos dar o quê? Plenitude, qualidade. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Que vai acrescentar qualidade. Porque a igreja ela não pode cumprir o seu propósito. A igreja não pode cumprir o seu propósito enquanto estiver reunindo pessoas com carências. Pessoas com carências. Pessoas que se reúnem apenas para explorar a Deus, mas não querem conhecê-lo e muito menos amá-lo. Nós temos que nos reunir como pessoas que não vejam mais a Deus, um Deus com obrigações de nos abençoar. Nós estamos aqui nessa noite, não é porque simplesmente ou somente, eu vim para cá porque Deus vai me abençoar. E se Deus não quiser te abençoar hoje? Ele continua sendo Deus para mim. Ele continua sendo Deus e eu continuo sendo quem eu sou, ou seja, nada. Nós viemos para a igreja, não, nós vamos para a igreja porque hoje eu estou sentindo que Deus vai manifestar de uma forma. E se Ele não manifestar? Ele continua sendo Deus e você continua sendo quem você é. A coisa inverteu de tal forma. É como se a gente tivesse um controle remoto e pudesse controlar Deus. Vai, agora Deus, vai. Aperta o A, e, aperta o bola e o quadrado, que Deus vai cruzar. Aí agora ele vai derramar a bênção se você apertar o X. É ridículo isso. Mas tem gente que age dessa forma, como se pudesse controlar ele. Não é mais a vontade de Deus, é a vontade do camarada, é aquilo que ele quer. E ele quer na hora. Porque se Deus não abençoar naquela hora, meu irmão, o negócio fica estreito. Temos que reunir como pessoas, não pensando que Deus é obrigado a fazer nada pela gente, querido. As pessoas cantam aí, Tem uma música que fala, o melhor de Deus ainda está por vir. Eu já cantei essa música, já toquei várias vezes. Querido,
O melhor de Deus já veio há 2016 anos atrás. O melhor de Deus se chama Jesus Cristo, que salvou a minha vida e salvou a tua vida. O melhor de Deus, ele já veio sobre a nossa vida. O melhor de Deus já veio sobre você. O que acontecer agora, querido, é lucro. O que Deus desejar te abençoar, te dar, querido, é lucro e consequência do teu relacionamento com Ele. Consequência de quanto você o ama, de quanto você o adora. Temos que reunir como pessoas que conhecem a Deus e conhecem o agir de Deus através das nossas vidas. A plenitude ou qualidade é saber. O que é plenitude e qualidade? Nesse âmbito aqui que a gente está tratando, o que é plenitude, o que é qualidade? É saber quem eu era, mas quem agora eu sou, quem é Deus, aquilo que Ele fez por mim e aquilo que Ele vai fazer ainda através de mim. Isso é plenitude, isso é qualidade. E essa verdade em amor, ela vai fazer o quê? Ela vai nos levar a crescer em tudo. Isso é plenitude também, é qualidade. Pois essa igreja, ela vai crescer onde? Na consciência. Ela vai crescer no cumprimento do seu propósito. Ela vai ter plena consciência de quê? Da vontade de Deus sobre a vida dela. A igreja vai crescer dessa forma. Isso é muito importante a gente tratar, por quê? Pois muitas das vezes nós olhamos as coisas muito mais na perspectiva da carência do que da consciência, da identidade e do propósito. A gente só olha as nossas carências e esquece da identidade que nós temos em Cristo Jesus, do propósito que Ele tem nas nossas vidas e da consciência de que nós temos a respeito de Deus. Quer ver um exemplo disso? Como a gente pensa sempre na perspectiva da carência. Um dos salmos mais conhecidos na Bíblia é o Salmo 23. E o que diz lá no início, no primeiro versículo, que é também o versículo, acho que o mais fácil, na minha opinião, de gravar. O que diz? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como é que a gente olha para esse versículo aqui? Na perspectiva da carência. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só um parênteses aqui. Antes do Senhor, antes dele ser pastor na sua vida, ele tem que ser Senhor. Antes dele ser pastor, ele tem que ser Senhor na tua vida. Amém? Só um parênteses. E a gente olha para esse salmo na perspectiva da carência. Por quê? Eu já penso nessa perspectiva, porque o Salmo diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então eu posso pedir tudo, e Deus sempre vai fazer alguma coisa por mim. Sejam sinceros. Quantos pensam ou estavam pensando assim dessa forma? Só eu? Só eu? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é isso? Não é isso que está escrito? Beleza. Agora preste atenção no seguinte: o Senhor é meu pastor e nada. E nada. O que é nada? É nada. Mas pode representar tudo. E nada me faltará. Ok? Então, não vai me faltar nada, porque Ele vai me fazer o quê? Uma pessoa inteira. Ele vai me levar a viver todos os processos que vai me transformar em uma pessoa completa. A gente está falando de plenitude e de qualidade. Então vai acontecer isso comigo. Então Deus vai me passar por esse processo de plenitude, eu vou ser uma pessoa completa. Então Deus não vai te deixar faltar nada. Amém? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Que o Senhor não vai deixar faltar nada?
O Senhor é teu pastor e não vai te faltar nada. Não vai faltar nem saúde, nem doença. Ninguém dá glória a Deus, né? Interessante isso, né? Interessante, né? Esse salmo, né? Agora ninguém dá glória a Deus, porque o Senhor não vai te deixar faltar nada. Nem saúde, nem doença. Amém? Não vai faltar quem te ajude e quem te atrapalhe. Ninguém dá glória a Deus. Impressionante, impressionante isso. Impressionante. Um salmo tão simples e ninguém dá glória a Deus, né? Não vai te faltar nem tristeza, nem alegria. Não vai te faltar emprego e também desemprego. Glória a Deus. Ué, não está falando aqui? Não vai te faltar nada. Não vai te faltar uma vida de bonança, mas também não vai te faltar uma vida de perseguição. Não vai te faltar um caminho reto, mas também não vai te faltar pecados que você vai ter que enfrentar e confrontar na tua vida. Amém, igreja? Você vai ser uma pessoa completa em toda e qualquer situação. Amém? Porque Deus não vai te deixar faltar nada. Ou seja, você não vai ficar curioso em nada. Pô, como é que é ficar assim, desse jeito? Como é que é ficar desempregado 3 meses, né, André? Como é que é ficar desempregado 3 meses, né, André? Você já matou essa curiosidade? 1 ano. Você já matou essa curiosidade na tua vida, não já matou? Sabe por quê? Porque o Senhor não te deixa faltar nada. Você ficou desempregado, mas hoje você está empregado. Porque Deus é Deus na tua vida. E por que eu estou falando isso daqui? Porque não foi isso que Paulo disse lá em Filipenses 4, 11 e versículo 13? O que o apóstolo Paulo falou? Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Portanto, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é teu pastor? E nada vai te faltar, tá? Nada. Nada. Nada vai te faltar. Porque quem falou para você que a coisa seria fácil? Quem falou essa mentira para você? Quem contou essa história da carochinha para você? Jesus falou o quê? No mundo tereis, mas tem de bom, porque é o Senhor que te fortalece. Amém, querido? Paulo se tornou um homem completo e cheio. E contentamento é ser completo, de modo que eu estou preenchido em tudo. Ou seja, eu não faço nada por necessidade, mas eu faço todas as coisas pelo quê? Pela fé. E a Bíblia diz o seguinte: o crente viverá pela fé, amém? Amém nada. O justo viverá pela fé. E hoje em dia nós temos muitos crentes dentro da igreja. Ué, mas nós não somos crentes? Somos. Mas o macumbeiro não é crente? O espírita não é crente? Crente é quem crê em alguma coisa. Só que a Bíblia ela fala que o justo viverá pela fé. O crente, ele só acredita em algumas coisas. O crente, ele não tem fé, muitas das vezes. E Deus vai nos tornando completos, Ele vai nos tornando plenos em tudo, naquilo que Ele quer revelar através de quem? De nós. E não vai nos faltar nada. E no fim, você vai chegar à seguinte conclusão. No fim, né? Nós seremos contentes em todas as situações. E você vai ser uma pessoa contente com quem te aborrece, com quem não te aborrece. Porque Deus vai garantir para você que você tem essas duas coisas.
Porque o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. E você tem que receber as coisas de Deus. Porque muitas pessoas, quando recebem uma coisa, mas eu não estava pedindo isso. Tudo na nossa vida tem um plano, tem um propósito de Deus. Mas eu não consigo entender. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vira para o teu irmão, fala assim para ele, educadamente, fala assim para ele: então, querido, se conforma com o que acontecer com você. Amém. É difícil isso, né? É difícil. Mas é a palavra de Deus que está falando. O apóstolo Paulo que falou também, ok? E para a gente terminar essa pregação, 2 fatores de qualidade de vida cristã. Paulo, no texto base que nós lemos, ele menciona em um dos versículos a seguinte frase: vínculo na paz, ou vínculo da paz. E esses 2 fatores precisam ser uma marca na nossa vida. Eu queria que fosse projetado aqui na frente Hebreus 12:14, para a gente encerrar essa mensagem. E uma palavra que nós compartilhamos com os jovens há 2 semanas, compartilhamos hoje na escola bíblica. E Isaac, eu vou dar uma colher de chá para o pessoal que não veio. Que Deus possa tocar no coração deles, como tocou no nosso coração hoje na aula, ali na escola dominical. Hebreus 12:14, que marca é essa? Primeira marca é o vínculo da paz. E aqui também ele vai tratar sobre paz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A marca da santificação, a marca da qualidade da vida cristã, a santificação. Por que santificação? Repare bem que ele fala o seguinte: olha, a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Que ninguém é esse que o autor de Hebreus está falando? Que ninguém é esse? Eu tenho que me santificar para ver Deus? É isso? É isso? Ou eu tenho que me santificar para Deus ser visto na minha vida? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, essa santificação, ela tem que ser uma marca na nossa vida. Porque sem santificação, ninguém verá a imagem de Deus refletida na tua vida. Aí, o negócio aperta pelo quê? O que as pessoas têm visto na minha vida e na tua vida? Será que as pessoas têm visto Deus na nossa vida? Será que as pessoas têm visto Deus quando eu estou aqui em cima tocando ou cantando? Será que as pessoas têm visto Deus quando eu estou aqui na frente dançando? Será que as pessoas têm visto Deus quando eu entro aqui nessa igreja e me sento e só quero me alimentar, me encher? A Bíblia fala que Jesus morreu pelo mundo inteiro. E tem pessoas lá fora, agora, nesse momento, que o que elas mais querem enxergar na vida daqueles que se dizem cristãos ou filhos de Deus é isso aqui, ó. É a imagem e a semelhança de Deus. Que você saia daqui nessa noite refletindo sobre isso. Sabe por quê? Porque sem isso aqui, ninguém vai enxergar Deus na nossa vida. Sem isso aqui,
todo trabalho que a gente está desenvolvendo pode ficar comprometido. As pessoas lá no teu trabalho, sabe o que elas querem enxergar em você? Deus. As pessoas na sua escola querem enxergar Deus. Existe um vazio enorme dentro dessas pessoas, um buraco imenso. E que só quem pode ocupar esse espaço, tapar esse buraco, tapar esse vazio, é Deus. E Deus tem aparecido através de você? Será que Deus tem sido refletido através da tua vida? Eu vou encerrar. Eu queria que você fechasse seus olhos.